o futebol sul-americano, comparar com o europeu, isso aí você vai correr atrás do rabo o tempo inteiro. Não tem comparação. Não é que o futebol seja medíocre. O futebol sul-americano é assim. É como você pegar campeão da Fórmula 1 e disputar campeão da Stock Car. Porra, discordo. Não dá. Anos atrás a gente ia Boca e River muito mais competitivo. Hoje em dia a Libertadores virou a Copa do Brasil. Hoje em dia qualquer brasileiro que não chegar às quartas de final da Libertadores é vexame. Virou Copa do Brasil. O nível está muito abaixo. Mas na América do Sul. Desculpa, o De La Cruz está valendo 89 milhões de reais. Pois muito para ver o nível que chegou o futebol na América do Sul. Muito baixo. Na América do Sul. E eu não estou falando de qualidade, porque os atletas saem. Eu estou falando de nível de competitividade. Nos anos 80, o Zico fala muito nessas entrevistas, né? Que naquela época, jogar em qualquer estádio do Brasil era complicado. Ele falando, quando eu jogava no Brinco de Ouro da Princesa contra o time do Jorge Mendonça, era um inferno. E a gente ganhava lá. Então, eu discordo que o nível já foi tão... Exatamente. Era pedra na mão. O Soto dando pedrada nos jogadores do Flamengo. Não estamos falando disso. A gente está falando de competitividade, de dificuldade. Hoje em dia... O cara que não ia embora como vai hoje, cara. Hoje em dia o cara que vai embora rápido. Hoje em dia, Libertadores é Flamengo e Palmeiras e quando dá um espacinho, pinta uma zebra. É isso que virou o futebol sul-americano. Então não tem competitividade. A gente estava falando... Um atleta que precisa... Eu estou fazendo encaixe com o que eu falei. Eu preciso motivar o Gabriel. Eu preciso dar desafio. No futebol que não tem desafio, como é que eu motivo ele? Não, então, mas aí a gente dando dinheiro? A gente tá falando. A gente o Júnior já levantou essa pauta já da outra vez. Futebol sul-americano versus futebol europeu. São universos diferentes, são esportes diferentes, eu já falei isso. Mas agora separando, são 3 esportes, na verdade. Existe o europeu, time europeu médio e pequeno, e existe os top times europeus. São 15, 20. Esses aqui, eles vão comprar quem eles quiserem, de qualquer lugar que quiserem. E ali vai ser competitividade pelo nível técnico altíssimo, com um gramado que tem financeiro absurdo. E pelo que apresenta. Tudo vai ser absurdo. Você compra pra poder apresentar o espetáculo, concordo. Mas aí você tem os outros times médios. Esses times médios, o Flamengo tem um poderio financeiro maior do que todos, basicamente. 35º do mundo. É isso, assim, o Flamengo tem um poderio financeiro maior do que praticamente todos eles. Assim, e qual é a grande diferença? Eu não acho que a questão técnica, ok, os outros países da América do Sul realmente caíram muito, mas eu não acho que a questão técnica no Brasil seja tão baixa assim, não. Eu acho que realmente a gente melhorou muito nos últimos anos. Esse ano em especial caiu, mas de 2019 para cá o nível técnico melhorou bastante. E aí você vê na Europa, esses times médios da Europa também, tirando um caso ou outro, também não tem nenhum destaque absurdo. Tem nada. Se você trouxer meia dúzia desses times medíocres que tem da Europa para jogar na situação aqui, bota pra jogar em La Paz, bota pra jogar em Potosí, bota pra jogar nos Estados Aflitos com 700 buracos no chão. Mas é isso que tá errado. Com a torcida em cima. Mas é um clima diferente, é cultural. Inclusive o Náutico caiu. O Náutico caiu e nunca mais voltou porque parou de jogar nos aflitos, né? Quando foi jogar num gramado nível Copa do Mundo, que foi rebaixado, nunca mais voltou, né? Então tem isso, né? Perdeu sua capacidade de reter pontos. Por isso eu falei de Fórmula 1 Stock Car, é mais ou menos por aí. O cara acostumado com aquele na Fórmula 1, só pista espetacular, carrão bom, não sei o quê. Mas não é isso. Mas não é isso. Quando você vai para o segundo nível do futebol europeu e vê o índice técnico dos atletas, estou falando, passes certos, domínio, fundamento, é muito melhor que o futebol sul-americano. Isso não precisa ter dinheiro para ter. Média, você pegar, tudo bem, eu não vou pegar uma Premier League também é outra coisa. Pega um campeonato português, pega um campeonato sei lá, metade para baixo do campeonato francês. Você vai falar que pelo menos metade dos times do campeonato brasileiro não batem de frente com esses times? Não jogariam mais? Sim. Não é essa questão. Não é essa questão. Aqui, acho que não é nem a comparação tão justa assim em Portugal. Até pro tamanho, o Brasil é um país continental. O futebol é o principal esporte. O futebol é o nosso principal esporte. Pessoas, a Índia era pra ser uma potência. Mas não é o esporte de lá. Correria, a Nigéria ganhava a Copa. Lá, se eu não me engano, é cricket. Sei lá, deve ter craque desses esportes lá. Mas eu digo, futebol é o nosso esporte. Então, assim, 200 milhões de pessoas, tendência de sair mais atletas aqui. O Uruguai. Eu acho que tem revelado. Os atletas que tem relevado são de qualidade baixa. Só vê onde a nossa seleção se encontra.
E eles não estão aqui, eles estão na Europa. Falar de seleção brasileira é complicado. Mas a gente... né, cara? Então o erro está na formação seleção brasileira. A gente tem grandes talentos hoje jogando no Brasil que não são brasileiros. Quem foi o craque do brasileiro para você? Muitos e muito. O Soares. Soares foi o melhor jogador. O Soares não é brasileiro. O Cano foi o artilheiro, não é brasileiro. O Arrascaeta. A gente tem inúmeros casos aqui. Gustavo Gomes. Por que o Soares foi o melhor? Qualidade dele. E porque as defesas são umas barangas. Pronto. Defesas ruins, treinadores péssimos. Não, mas é isso que vem futebol brasileiro. Não pode tirar o nível defesa ruim no campeonato todo. Não, não tô tirando isso não. Que ele tem de resolver mas se ele vem para um lugar onde tem a defesa fraca e sistemas defensivos ridículos, ele vai fazer festa. Vamos apostar? No Inter Miami, se ele for agora lá para jogar com o Messi, a média de gol dele vai ser 3 vezes maior do que a gente tem aqui. Mas futebol americano... O futebol dos Estados Unidos é ridículo. A gente tá falando de nível de defesa. A gente tá comparando defesa ridícula. Assim, a defesa no Brasil não é tão ruim. É uma pelada bem organizada, né? Aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte, pelada essa comparação... Vale mais que uma coca. O pessoal fala assim, se trouxesse, como você falou semana passada, a galera para jogar aqui e vice-versa e tal. Essa comparação não dá para fazer pelo seguinte, o craque vai ser craque em qualquer lugar. E o ruim vai ser ruim em qualquer lugar. Se existe um Pelé hoje com um gramado bonzinho, tal, cacete, tapetinho, bola, tal, Jabulani, essas porra toda que tem hoje aí, ele ia ser um monstro. Eu falei isso pra vocês o Ayrton Senna pilota. Não dá pra cravar isso. O Ayrton Senna pilota em qualquer lugar. Não dá pra cravar, sabe por quê? Peraí, o Ayrton Senna pilota qualquer carro. Se você é um carro de rolimã e Fórmula 1, ele vai pilotar. Esse é o gênio. Não, mas é diferente. Você tá comparando. Porque o que acontece? E eu concordo com o Júnior na semana passada, quando o futebol retrocede. O futebol retrocede, quando a gente fala de futebol, qualidade técnica, ele retrocedeu por quê? Porque os times com menos força, com menos talento, como é que eu vou bater de frente com um time mais rico? Começou a ter a questão do dinheiro entrar nos times, né? Principalmente primeiro na Europa, depois aqui. Pô, como é que eu vou bater de frente com um time extremamente técnico se eu não tenho a técnica? Já sei, preparo físico, eu tenho que estar mais preparado que eles. Então isso começa a nivelar. Só que o que acontece? Foi para as bases dos clubes. Qual é a garotada hoje que treina fundamento? Qual é o atacante que sobe, entra tendo fundamento de cabeceio com as duas pernas, é o básico de um centroavante. Qual é o Flamengo, o talento individual que o Flamengo tem? Quem é o batedor de falta do Flamengo? Não tem, porque segundo a desculpa, a fisiologia, se ele ficar treinando, a musculatura estoura. Então assim, bate muito bem. Falta fundamento, cara, desde lá de baixo, entendeu? E aí o que acontece? Quando você nivela fisicamente, o talento também se perde um pouco. Então assim, não é dizer que o Pelé não seria o maior, não estou dizendo isso. Como também não dá para cravar de dizer que ele seria agora o que ele foi no passado com nivelamento físico. Eu acho que, cara, não dá para cravar. A gente não pode... Não dá para cravar. Eu acho a gente fica pegando jogadores de cada época e falando assim, se trouxesse... muito sim. A gente não tem a garantia de nada. A gente sabe que toda época teve a sua dificuldade. Que craque é craque em qualquer hora. Exatamente. Na sua geração. Cara, naquela geração. Concordo. Naquela geração, concordo. Não, cara, assim, isso dá certo no videogame, cara. No videogame você volta lá... Exatamente, na geração, concordo. Eu acho que naquele período, cara, foi o craque daquela época, a gente não tem a garantia nenhuma, assim como se a gente tem muitos jogadores muito bons, que de repente coloca naquela época, não conseguiria. Eu acho que falta, assim, vai muito do que você falou, né, de já vir trabalhando o jogador da base, que a galera sai muito cedo, né? O Flamengo é o exemplo disso, né? A gente vende o jogador em formação, vende uma promessa para trazer o jogador pronto. Essa é a política do Landim desde que ele assumiu, tá? Mas eu tenho uma política que é muito básica, tá, cara? Assim, quando você tá na merda, mais ou menos é bom. Então, a hegemonia da sua... Vou falar só de futebol sul-americano. A hegemonia da Argentina, principalmente os times argentinos na Libertadores, era grande, porque o nosso futebol tava abaixo, pô. Os clubes estavam abaixo. A gente tinha a nossa música Libertadores, qualquer dia estamos aí. Olha a vergonha. Só participar pra gente era muito bom. Mas o Brasil tinha menos vaga. O Brasil tinha menos vaga. O clube jogava menos. A Argentina e o Uruguai tinham muito mais títulos também por causa de uma estrutura lá atrás que favorecia os times argentinos e uruguaios. Não, e tinha uma época que só dava River. Só eles jogavam com o time titular praticamente até um certo momento. Depois do... Não dava importância. Depois que o Flamengo e o Grêmio ganharam em 81 e 83 a Libertadores, aí os brasileiros passaram a olhar um pouco diferente. E mudou de vez a chave quando
o São Paulo ganhou em 92. Perfeito. Ali mudou a chave total. Maravilha. E aí o brasileiro passou a ter foco na Libertadores. Mas mesmo assim... Pelé foi o Flamengo campeão, o Santos ficou lá. O Santos do Pelé foi o único aí veio o Flamengo nesse período anterior que foi realmente o time titular e ganhou. Demorou muito tempo para quebrar essa... Tinha dirigentes que falavam que era importante ganhar só o estadual porque você encontrava o cara na padaria, tipo o saudoso lá que morreu já, graças a Deus, Eurico Miranda, Deus me perdoe, desculpa. Eurico Miranda, ele falava isso. Puxa a perna da gente aqui de baixo. Ganhar o estadual é melhor que você consegue sacanear o cara da padaria. Não tinha essa noção de... E não era só isso, Osvaldo, porque fora, também num determinado momento, o estadual ele garantia vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então tinha mais relevância. Mas assim, essa questão, eu não concordo... Eu não concordo com o Júlio, porque se a gente vê o futebol dos anos 90, 80, profusão. Eu dei o exemplo aqui do Zico, falando do Jorge Mendonça, os camisas 10 que por aí surgiam. O nível do futebol brasileiro, até técnico mesmo, era mais equilibrado e até melhor que o Boca e River. Como é que eles ganhavam? Na imposição física, na pressão violenta porrada, lá. Então o que acontece? O Boca e River tinha uma época que todo ano o Boca e River estavam na Libertadores. Então eles acostumam jogar essa competição e eles meio que manipulam psicologicamente essa competição. Aquele tipo de jogo deles foi pro Paraguai, foi pro Uruguai, aquilo ali virou um exemplo de jogo. Virou um exemplo de jogo. Aqui no Brasil, era sempre assim, um brasileiro ganha, aí no ano seguinte o outro é campeão, e eram 2, 3 vagas. Variava muito. Teve no início dos anos 90 foi Palmeiras e São Paulo que começaram com essa frequência de jogar sempre em Libertadores. O Flamengo foi começar a jogar com frequência há pouco tempo. Há uns 10, 15 anos atrás que o Flamengo começou efetivamente a ir a quase todas as Libertadores. Sim. Então você vai ganhando cancha. É o que o Mauro César falava muito no passado. Tem que para ganhar Libertadores, não vai ganhar. Dificilmente você vai ganhar o seguinte. Eu cheguei e ganhei. Lembra do São Caetano jogando um bolão? Perdeu. Então o que acontece? A Libertadores ela necessita, até pelo estilo, sofrer para ganhar. O Flamengo foi o único que chegou e ganhou a primeira vez. Exatamente. O que está acontecendo agora? Está repetindo muito. É sempre Flamengo, é sempre Palmeiras, é sempre Grêmio, Atlético Mineiro. Esses clubes estão acostumando com um poderio financeiro muito maior que os times sul-americanos e está criando hegemonia. Você vê, o Boca está fora da próxima Libertadores. Só para corroborar com o que eu falei, assim, quando você está na merda mais ou menos é bom, assim, eu acho que esse Campeonato Brasileiro foi o campeonato mais fácil de ser ganho. E ninguém quer ganhar. Mais fácil de ser ganho, cara, assim... não é que o Palmeiras jogou um futebolzão vistoso, não, cara. Caiu no colo dele, pô. A gente que não jogou o futebol que a gente pode jogar. É simples. É mais vergonhoso pro Flamengo ter perdido esse campeonato pro Palmeiras do que ter perdido pro Botafogo. Exato. Porque o Botafogo, essa é a verdade. O Palmeiras nunca quis ganhar. Essa é a verdade. Porque o Botafogo ele tava lá na frente, era totalmente obrigação dele. Assim, agora, a partir do momento que o Botafogo cai, que a gente já tinha avisado aqui que isso ia acontecer, que o Botafogo cai, despenca, e porra, Flamengo e Palmeiras tinham a mesma pontuação, tinham os mesmos problemas, sabe lá, tinha as mesmas condições. E nenhum dos dois tinha ganho nada no ano. O Flamengo ele não fez o mínimo para poder chegar. Na arrancada do Palmeiras, o Flamengo estava na frente do Palmeiras. E o Palmeiras arrancou, não foi nem numa organização. Nada, foi o seguinte, foi o Endrick entregando. Porque o Abel não queria colocar ele de jeito nenhum como titular. Chegou uma hora e falou, não tem como, o garoto tem que jogar. Quem deu o título do Palmeiras foi o Endrick. Essa é a verdade. Temos 3 nele. E se não fosse, se o Palmeiras não tivesse colocado, se o Abel não tivesse colocado o Endrick pra jogar desde cedo, quem seria o campeão brasileiro? Seria o Atlético Mineiro, não seria o Flamengo. Ou o Grêmio. Do jeito que o Flamengo jogou até o final, não seria o Flamengo de qualquer jeito. Cara, torno a dizer, assim, cara, vamos pegar alguns jogos chaves, assim, cara, compra o próprio Grêmio, que a gente tomou a virada, né? Santos. Gerson foi expulso, não foi esse jogo? Foi igual ao Internacional no início do campeonato. A gente empatou dentro de casa com o Goiás. Não, foi Santos que ele foi expulso. A gente empatou dentro de casa com o Goiás. América Mineiro. A gente empatou com o América Mineiro. Tomou um gol ridículo contra o Fluminense. 3-0 do Atlético Paranaense reserva. A gente vai todos os casos de absurdo que a gente já teve. A gente tá falando de 7 pontos. Foi isso aí. A gente tá falando só de 7 pontos. Eu só peguei 3 jogos. Eu não tô colocando o clássico, eu não tô colocando o Fla-Flu, nada disso. O jogo contra o Botafogo no primeiro turno que a gente amassou e tomou. 2 a mais. Exatamente. Cara, eu não tô falando de nada desses jogos que podem acontecer, esses reveses. Tá? Foram jogos-chave dentro de casa. O Flamengo foi o melhor visitante do campeonato, que foi o que mais perdeu dentro de casa, pô. Não, e assim, tropeçar, todo mundo tropeça. Até porque essa é a graça do futebol em relação aos outros esportes. Palmeiras tropeçou pra cacete também. Mas nenhum tropeçou como o Flamengo pros times de baixo da tabela. É uma coisa impressionante, assim. O Flamengo entregou. Empatou com a América Mineiro em casa. 3-0 do Atlético Paranaense reserva. E o Inter, no Sul,
Rio Grande do Sul, o mesmo comportamento do time com o Inter no início do campeonato, você vê regularidade. Foi mudando o treinador, mas a questão não é só treinador, é comportamento do atleta também. Virada do Inter nos minutos finais. Com erro de arbitragem, não interessa. Contra o Grêmio foi a mesma coisa. 3-2 a virada no final do jogo. Quer dizer, ridículo. Um no final do campeonato e outro no início do campeonato. Mostra uma regularidade bem baixa dos jogadores. A ausência de foco total.